Como você, um bobão de low elo, pode virar um de 1500. Pare de jogar a vida de Londres. Essa abertura de peão, que é italiana, é o jeito que muitos bobões tentam ser estilosos e vão para B6 e coisas do tipo. Você só toma o controle do bom centro, mantém simples, foca no desenvolvimento, pula esse cavalinho. Pronto para pular, coloca um peão aqui e outro ali. Ele tenta fazer xixi, vencer e sente a pressão, mas você tem proteção. Desenvolva outra peça. Se ele pegar, você não se importa. Peões duplos não é um problema. Ele tem um problema com peões, empurrando esses peões para todo lado. Você pode mover o cavalinho para cá ou para lá, vamos para cá para rocar e tentar algo com o peão F. O cavalinho ataca o peão 2 vezes, sempre use proteção. Salve o peão, faça o roque e desenvolva as peças. E só então você vai lá e tira esse gatinho do caminho, mano, querendo pular para dentro. Eu não sei o que ele tá fazendo. Fizemos o rock, estamos prontos para o contra-ataque, estamos prontos para colocar o grandão aqui. Conecte eles às torres, vamos fazer o trabalho. Então todas as peças estão desenvolvidas, as torres estão conectadas. O rei está seguro com os ursinhos. Pode-se considerar um sacrifício, mas isso está além do seu nível, pois você não é como o Hikaru ou o Gotham Chess. Então provavelmente podemos só montar no cavalinho e pedir para o gatinho levar. Ou podemos procurar algum tipo de avanço de peão, negócio de empurrar peão. Alguma abordagem lenta e constante seria boa, onde você não entrega uma peça ou uma gordona, isso seria legal. Pode trazer a torre novata e colocá-la na coluna aberta também. As colunas F e ainda não estão abertas, mas serão abertas futuramente. Ele pensou que íamos entregar uma rainha nos primeiros 10 lances, mas não entregamos. Já estamos jogando xadrez de 2000 de rating, 10 lances, 0 erros. Sem tomates para você, eu sei que sopa de legumes é saudável, e daí? Mas fique longe dos tomates, ele está pensando porque não sabe o que fazer. Ele esperava que você fosse um homem do tomate, mas agora você já é um rapaz crescido. Qual é o nosso plano? Um sacrifício, é isso. É muito tentador, mas ele pode simplesmente devolver. Não é tão ruim assim. Eu não gostei do sacrifício inicialmente, mas a coisa boa sobre o sacrifício é que a gente cutuca o cavalo. Então F é interessante. Após o sacrifício bonzinho, o bispo não ficará mais aberto como antes. Posso empurrar, conectar os três, tentar abrir o bispo, mas ele também pode empurrar e tudo mais. Se não gostar, é só pegar de volta. Posso entrar, pedir para ser o cara das trocas e torcer para ele pegar aqui, pegar ali? Parece meio bobo porque o cavalo dele está no escuro, não na borda, onde cavalos são bobos. Foi isso que um grande mestre com rating 2975 disse uma vez. Dizemos que está tudo bem e acreditamos que quanto mais trocamos, melhor. Sua peça ativa se foi. Depois que ele capturar, podemos avançar e até pensar em sacrificar. Esse é o plano. Captura, avança e então faz cabum. Precisamos do bispo na festa, pois um rei não consegue fritá-lo sozinho. Ele foi capturado. O bispo está protegido, então sem medo. A questão é, a gente sacrifica agora ou avança? Porque se a gente for devagar demais. O coelho pode vencer a tartaruga na corrida. Você conhece essa história do coelho e da tartaruga. Então o rei está meio que protegendo isso. A gente pode ser ganancioso, muito ganancioso. Pegue esse doce porque doce de graça é como panqueca de graça. Não dá para dizer não, dá para voltar e cutucar o rei, mas parece um pouco demais. Após algumas jogadas, ele pode entrar e conectar as torres. As táticas estão exageradas, ele não tem nada contra nós. Talvez você possa dizer que depois das trocas, esse peão está caindo porque tem ataque duplo. Isso é uma afirmação, mas a gente vai capturar o peão. É de graça, não dá para recusar, pode trazer de volta o bispo, procura por isso. Se ele não colocar o cavalinho, tecnicamente a gente pode capturar a torre, trazer a outra torre, e depois de algum tipo de captura da rainha aqui, podemos buscar algum contrajogo, porque todas as peças dele dormem. Ele capturou, tem que recapturar, capturar com a torre, para colocar a torre na coluna aberta. Ro não pegou o doce. Ele percebeu o perigo da nossa torre ativa. O peão sobrevive e agora temos um a mais, como outro grande bobalhão disse. Com vantagem de material, troque peças. Então jogar algo como rainha aqui ou rainha ali estaria no espírito da posição, tentando trocar. Eu sei que você não gosta de trocar, mas se você trocar a rainha, não tem como errar com a rainha.
Isso é genial, sabia? Eu sei que você queria jogar rainha aqui, buscando o ataque, mas é furada. Dá para capturar com a torre também. Vamos trazer o bispo de volta porque ele quer incomodar a gente de qualquer jeito. Sim, nosso peão extra está dobrado, pode ser questionável, mas tudo bem. Vamos empurrar, tomar, tomar, e aí eu não sei. Temos a chamada vantagem do par de juicers, alguma pressão, mas está defendido, pode sair porque isso está defendido. Então empurra, é um peão de graça. O que estamos dizendo? Então empurrar era o que estávamos considerando, algum tipo de troca, empurrando esse peão para manter a proteção no D. E nosso objetivo é conseguir um peão passado. Percebi que ele podia empurrar assim, mas parece falso. Enquanto o cavalinho morre, outro peão está atrás dele, mesmo que o peão morra. Então, ou ele conseguiu pular com o cavalinho ou pegou um peão. Pular com o cavalinho lá, mas parece algo normal, sabe? Aí você volta com ele. A gente se protege sim, temos peões dobrados, temos alguns problemas, mas sabemos como resolver todos os nossos problemas. Além disso, depois de tomar, tem umas táticas básicas. Sabe, se o peãozinho desaparecer magicamente, a gente pode dar o cheque, desviar o rei e pegar a torre. Duas táticas básicas provavelmente não vão funcionar, mas a gente vai tentar, sempre tentar. Ele pensa demais. Conheço essa pressão, ele assumiu e retomamos. Essa tática não deveria ser assim. Queria ir lá cutucar o cavalo, mas ele leva tão a sério, não deveria. Vamos pressionar, manter a proteção poderia empurrar, mas o cavalo teria pulado para dentro. Não deixe as peças dele chegarem perto da sua peça, deixe-as ficar bem longe, bem longe. O cheque é falso, ele pode capturar, não dá para pular o bispo e pegar o novato. Essa é uma ideia, mas ele vai trocar o novato feliz e depois vai pular para onde quiser. O cavalo está bem. Nosso avanço não está vindo tão rápido quanto gostaríamos. Vamos ver, se ele colocar a torre aqui, então podemos dar uma cutucada, porque aí as torres não vão ser trocadas tanto quanto eu gostaria de trocar a torre. Não tem problema manter as peças no tabuleiro porque eu não vejo motivo para não fazer isso. Como nosso cérebro realiza o ato de pensar? Beleza, ele está tentando ser empurrado para desviar dessa para de alguma forma vencer isso, então podemos empurrar isso para impedir os planos dele. Sempre fique de olho. O que o bobão quer? O Push gostaria de colocar a torre aqui e atacar, mas isso não vai acontecer. Agora, com cobertura do B, podemos tentar o suculento aqui, beleza? Ele fala para pegar o peão, e ao fazer isso você desfaz a dobra dos peões, mas perde o peão central. Isso é motivo de preocupação? Não, foi apenas uma troca, e aquele peão era de sacrifício. Ele não usou o cavalo para capturar. Então quer ir para cima aqui? Troque essas torres, e o plano é simples. Empurre, empurre e continue empurrando. Dizem que os peões passados devem ser empurrados. Se ele capturar, tomo com o rei, pois no final do jogo queremos que ele seja ativo. Não seja um daqueles reis gordinhos e preguiçosos que fica em casa comendo cupcakes, panquecas e engordando cada dia mais. Vá para a academia, fique em forma e nos ajude. O cavalo está sob ataque, precisamos de defesa. Rei, aqui está, podemos até tentar capturá-lo, porque mais uma vez basta um peão para a glória, então liberamos ele. 10 pontos para nós. Pronto para avançar. Estamos preocupados que ele vá só andar? Na verdade não, avança. Se ele tentar ser um walkie-talkie, podemos dar o cheque. Ele está indo um pouco longe demais e não temos como avançar. Então talvez um pouco de viés de imprudência, talvez aquele avanço do peão tenha sido um pouco demais. Ficamos empolgados demais. Mas acho que temos esse bispo aqui tentando lutar nessa diagonal. Se ele tentar pôr o rei aqui, podemos cutucar e conquistar a glória. Talvez depois disso ele fique aqui e a gente vá para outro lugar. Ou seja, essa é a diagonal importante, isso aqui é um tomate. Se ele tentar pegar o doce, pode ir lá. Mas ficamos felizes em ser o homem da troca e quando ele for lá, a gente só empurra. Com peões passados conectados, não dá para capturar o de trás porque o outro avança. Ele teria que voltar para tentar pará-los, senão não dá. Posso ir para a troca, mas quem é a peça? O rei é a peça no final do jogo. Esse rei quer ir até lá, e antes de irmos, vamos apenas oferecer a troca. Eu pensei que ele devia avançar para salvar o peão, mas queremos lutar por essa diagonal. Se ele pegar não com o peão, com o rei. Tira o bispo, eu posso ir para a esquerda e pegar esse peão, mas vamos andar para a direita, pegar isso e deixar o gatinho chorar.
Esses peões só dizem não, ele avança, podemos capturar. Esse peão é a distração que precisamos. Ele tem que voltar para a esquerda e pegar isso. Enquanto a gente entra no cofrinho dele, pega todos os doces e pirulitos, esvazia o cofrinho, você tenta, mas seu cofrinho já era. Sayonara, porquinho, agora é nosso cofrinho. Depois de pegar, podemos tentar empurrar. Temos peões demais. Sem medo, só cutuca. Se ele empurrar, a gente cutuca de novo. Finalmente empurra. A gente pega. Foram um bazilhão de vitórias, duas maneiras de ganhar. Conseguimos. Agora o rei quer ir para lá. Ele não chega a tempo. Empurra. Ele vai para lá, a gente empurra. Ele vai para lá, a gente empurra. Ele vai para lá, a gente empurra. Aí ele chega a tempo. Então diz sem entrada. Vai para lá, não deixa o gatinho entrar, só não deixa ele entrar. A gente empurra. Se ele tivesse ido lá, seria empate. É meio doido. Mesmo com dois peões na frente, era empate no rei aqui. Então só não deixa ele fazer nenhuma gracinha e agora faça duas damas, porque duas grandonas podem te ajudar a dar mate e não faça nenhum afogado. Isso seria meio bobo. Então o rei está em algum lugar. Se ele for lá, vamos por aqui para prendê-lo na última fileira e conseguir a rainha. Não era para ser. Agora vamos aumentar mais o gramado. Esse é o gramado, mais checkmate. O rei ali, para lá, e aí o gramado tá pronto para descer mais. Então vai gramado mais. Faça o som, vrum, vrum, zum, zum, seja lá qual for, faz o trabalho. Cortamos o gramado por completo. Rainha, aqui é glória. A gente pode virar uma mini caru do Walmart e pré-mover, mas é um jogo rápido. Por que você está pré-movendo? O McDonald's está te chamando para trabalhar? Não, então relaxa, fica de boa. Você não é tão legal quanto o Caru, você é tão burro quanto o Tumbo. Então é assim que todo moleque amarelo claro analisa depois que termina o jogo. Só porque você ganhou, isso não quer dizer que você foi bom. Então vamos ver. Ele inventou esse negócio com cara de fera. Estávamos tranquilos no desenvolvimento. Cavalo era incerto e Fish queria focar no centro. Pensamos que o rock não é ruim de novo. O peão ajudou a abrir essa diagonal. Queríamos isso, mas nos atrasamos por focar demais no desenvolvimento. E o salto do cavalo não foi tão bom quanto esperávamos. Como eu disse, cavalo na borda é problema. O Fish queria expulsar o cavalo ou colocar a torre na coluna aberta. Isso foi forçado, mas acabou ajudando ele. Essa peça está ruim, e ele não precisava capturar aqui, pois era para preparar nosso verdadeiro plano. Ele foi lá, capturamos o peão e mesmo com só um na frente, o computador aponta mais 3, o que é loucura. Trocar peças pesadas não é bom. Ele devia só dizer nada de torre aqui. Acho que gostamos de trocar peças, perdendo vantagem, e isso foi ruim novamente. O bispo voltou só para trocar as torres, mas esse não era o jeito certo. Aparentemente, ele pode pular aqui, atacar e manter igualdade. Isso é loucura, porque a gente avança, fica tranquilo, avança o peão, toma, 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 seja o cara das trocas. A questão é, depois disso vacilamos? Pareceu suspeito, mas acho que estamos tranquilos. Rei vence, mas achamos uma forma melhor de lutar por essa diagonal. Quando o bispo cai, o rei dele só tenta parar os peões. A gente segue, limpa a casa e dá um soco no bebê. O que fazer com as peças pretas? Eu sei que você assiste o xadrez Gotham e ele te disse para jogar a Caro-Kann. Vou te dizer que esse é o caminho. Italiano é o melhor. Humano vai com uma abertura dos bispos. Não fique nervoso, pula o cavalinho, pula o outro cavalinho, traz o bispo. Simples e não sei o que é isso? Vamos montar no cavalinho, bispo em jogo, prontos para o rock, vida simples leva à glória. Ataque precoce de rainha 1400, pode falar só 400. As crianças fazem isso, mas parece que não. Vamos trazer o bispo. D não está lá, temos cobertura total, mas não podemos pular. O humano atacou. Ele pode querer avançar para tentar prender, mas não vai ser. Vamos avançar nosso peão, levar para trazer o bispo, trocar. Se o bispo sair, não pode nos fritar. Então ele está dizendo que esse ataque precoce de rainha é possível na Liga dos Grandões. Ele nem sequer salvou. A gente pode simplesmente capturar, dobrar os peões dele, danificar a estrutura e perguntar: o que você está fazendo? Eu gostaria de fazer o rock tranquilamente, mas o problema é que ele já está atacando desse lado. Vamos por ali, procurar o rock grande ou tentar uma jogada de rainha para atacar. Será que ele prepara um peão para nos armar uma armadilha? Não exatamente, mas se eu atacar, ele pode nos pegar. É tão falso, né? Esse peãozinho vai aqui, mas nunca ganhamos ele porque sempre pode saltar com a peça. Então devemos considerar o rock que era o que queríamos fazer. Não dá para pegar o peão só para trocar peças. Temos opções. Queríamos quebrar o centro, mas a cobertura está boa, então capturar aqui não foi tão bom quanto esperávamos.
Cenas tristes, mas vamos fazer o rock. Avançar e capturar não são problemas. Se ele avançar, podemos contra-atacar aqui. Não era para ser, não conseguir o D é irritante. Eu sei que ele quer fazer o rock desse lado, então vamos preparar a marcha dos peões, avançar, talvez causar algum dano ou contra-ataque, sabe? Você colocou a torre, ele deu um cheque, mas é só um cheque, não significa nada. Você diz, não me dê cheque, sou tímido. Torre aqui, depois peão e captura. Queremos abrir a coluna G, esse é o objetivo. Ele quer nos pegar numa armadilha, mas sem medo sempre podemos capturar. Quando chega a hora, somos como a Cinderela, quando dá meia-noite a gente vira abóbora, algo assim. O problema das capturas é que ele abre a coluna F, mexe no cavalo e no peão, então é meio chato. Posso avançar para impedir que ele avance, mas ele vai capturar e dobrar, e isso fica meio feio. Talvez devêssemos tomar precaução, saltar com o cavalo e, após as capturas, avançar deixando o peão vivo. É arriscado, é instável, mas você tem que arriscar, então o plano é saltar com o cavalo para dentro. Acho que não vamos conseguir a tempo, pois ele deve avançar e nos forçar a capturar. Caso contrário, eu adoraria ir lá pedir para ele capturar e abrir a coluna G, mas é só um lance temporário. Estamos com o tempo baixo. Ok, ele disse. Por um momento achei que ele vacilou, mas após as trocas vi que o cavalo protege o peão, então ele não vacilou. Quero saltar e cutucar, não empurrar, mas é de graça, então ele está meio cozinhando. Eu só gosto do simples cavalo voltando só para cutucar o rei que está tentando entrar e nos apertar. Parece interessante. Tentando abrir a casa, mas ele pega, então vamos trazer o novato tentar pegar o negócio do F para que a gente possa pular. Ah, ele disse, não, por que dizer não? Posso empurrar assim para abrir a casa, mas precisamos abri-la. HG ataque o gatinho. Neste ponto está seguro, não preocupa. Ele cutucou, respondemos. Não faça isso, deixa eu te cutucar. Ele consegue a coluna aberta, a gente também consegue a coluna aberta, mas precisamos dobrar as torres para conseguir qualquer entrada. Mas isso realmente não está acontecendo e nossos cavalos não estão pulando. Esse é o problema. Eu gosto da torre aqui para simplesmente atacar o peão, sabe? É simples, você vê o peão, você ataca o peão. Você também se prepara para dobrar as torres e buscar glória ao entrar. A rainha, aqui está uma ideia simples de duplo ataque e um dos peões vai morrer. Não estou preocupado com o ataque dele, porque você nunca, jamais deve avançar qualquer um dos peões na frente disso. Lembre-se, ele avançou todos e agora ele tem fraquezas, uma fraqueza aqui e ele não tem proteção. Que fraqueza? Todos os ursinhos fugiram, então ele salvou este. Eu posso pegar doces ou posso dobrar as torres, mas o cheque não é tão perigoso assim, certo? Depois que ele capturar, ele está procurando pela rainha aqui, não é tão preocupante, né? Não é tão preocupante. A gente pode simplesmente entrar. Isso dá a ele tempo para avançar o cavalo e nos incomodar, mas vamos só avançar e incomodar os dois cavalos dele. O rei entrou. Zoando o rei por ser gordo não é legal. A gente ataca todas as peças, mano. Ele tá atacando 5 peças. Isso tá sobrecarregado, rei. Todos os docinhos. Ele tá conseguindo tempo para pagar o ônibus de volta. Queria ir lá e conferir isso. O cavalo não pode pular, tá cravado, então relaxa. A gente pode focar no nosso jogo. Mas acho que o peão cai, e o cheque não assusta porque ele pode sair. Vamos mover o cavalo tentando trazer alguma cavalaria, já que esse cavalo não está fazendo nada, então é melhor mexer ele. De novo. Todas as peças estão sob ataque. Podemos pular aqui. Achei que ele não capturaria porque o rei cairia, mas está protegido. Essa tecnicalidade não é técnica o bastante. Não somos técnicos. Novamente cenas tristes. Se ele avançar, tranquilo, põe a torre aqui para proteger. Não sei o que o garoto está fazendo. Posso sacrificar esse peão buscando um cheque, mas parece meio falso. Ele protegeu porque tinha medo do cavalo. Achou que o rei ia morrer após capturar, mas a proteção salvou. Opa, será que posso jogar rainha aqui? Ataque duplo, o novato não consegue mover o dado do cavalo. Provavelmente volta tudo para casa para manter a proteção. Parece falso. Quero dizer, nesse sentido, eu gosto da torre aqui. Primeiro estamos meio que embaralhando a ordem dos lances. Assim que o rei chegar, podemos dar um cheque e ganhá-lo. Além disso, ele não pode pegar o peão. Tem um cavalo morto. Ele tenta fugir, mas não consegue. O cheque é bom, mas ele deve bloquear e ficar tranquilo.
Vamos dar o cheque e ele está preso defendendo. Não precisamos capturar agora. Eu gostaria de saltar, mas se a gente captura, não temos nada. A rainha aqui é interessante. Captura. Podemos dar cheque, então estamos tranquilos. Não se preocupe. Rainha aqui. Ataques duplos. O rei aqui salva. A gente até tem um cheque, mas aí ele pode simplesmente bloquear e ficar de boa. Se algum cavalo entrasse na festa, seria nocaute, mas não dá para nocautear o garotinho. O novato aqui, meio que prendendo a rainha. Parecia isso, mas acho que ele pode capturar. E a gente não tem a entrada. O rei realmente quer entrar, mas simplesmente não dá tempo. Cenas tristes do rei, cara. Posso ir cutucar a rainha, mas há várias formas de bloquear. Então, não está cumprindo o papel. Talvez a gente tenha se apressado, talvez a rainha aqui para atacar fosse um pouquinho melhor. Talvez. O problema disso é que ele pode colocar o rei aqui e salvar, certo? Isso sempre resolve o problema. Isso resolve o problema. A gente tenta, mas acaba chorando, sabe? A gente nem consegue ganhar o peão. A gente tem procurado alguma forma de avançar, mas estamos tendo dificuldade para encontrar. Como é que estamos pulando? Será que dá para arriscar um sacrifício técnico de peão pela glória? Mano, por que que os bones são tão burros? Então vamos lá, entrar e atacar. O novato que a gente vem calculando nos últimos 69 segundos. Tomar não é problema, temos proteção. Estamos atacando a torre, atacando os pôneis. O cavalo não pode saltar ou o novato se mover. Novato, aqui está o que ele quer, mas tomar girando é verificável. Esta é a única maneira de mantê-lo junto, mas parece falso, mas pode estar funcionando. Metade do tempo, você só precisa pressionar o garoto, assustá-lo e ele vai acabar vacilando. Isso pode não funcionar, mas não importa. Ele não confia em andar com o rei assim, tem medo de levar um cheque. Ok, eu não vi isso. Eu esqueci que ele podia pular com o cavalinho e cobrir desse jeito, isso é meio engraçado. Capturar nunca é um problema. De novo, eu gostaria de pular com o cavalinho, jogar tático. Se a rainha sair, a torre cai, então ela fica presa. Capturar é interessante, mas após o rei capturar, não ganhamos nada. Quero pedir para ele capturar, assim recapturo com o peão e cutuco o cavalinho, mas parece forçado. Sinto que estamos exagerando de novo. Só captura o peão, relaxa, é um peão de graça, sem açúcar, sem doce, pega e vai, pega e vai. Ganhamos 2 peões facilmente. Se ele capturar, capturamos também. Se avançar, dá para capturar a torre. Esse peão pode cair, mas tem ação de peões desse lado, então é meio que um peão envenenado, tipo aquelas histórias da Branca de Neve e os 25 pombos. Ok, ele pegou, não tem medo da ação dos peões. Ele está dizendo que vai sacrificar a rainha e nos pegar, e ele tem 2 peças para isso. Se eu tomar agora, o rei pode pegar, então ele está pensando em táticas. Mas ainda quer um rei, sabe? Eles são tão fofinhos. Só esse morre. Podemos ir lá? Na verdade, não. A gente tem tempo de jogar algo como o Rook aqui, deixar o cavalo morrer e conferir? Na verdade, não. Gosto do novato tentando mijar no rei aqui, mas o cavalo pulando complica, né? Estamos exagerando, vamos só lá deixar o gordo morrer e acreditar que tá de boa. Mas o novato morre. Por que ele morre? 2 torres quase equivalem à rainha. Se ele vier aqui, ganha uma rainha. Ele deveria nos dar cheque para pegar 2 torres. Dama não funciona aqui, essa é nossa. Ele pode tentar um ângulo de pinguim, então é preciso cuidado. Sabe, tem pressão no tabuleiro, alguma torre aqui está chegando. O garotinho joga razoavelmente, não sei. Vamos pular em algum lugar assim, se ele atacar, podemos pular e nos proteger. Quase uma cena de confusão, mas os cavalos também se protegem uns aos outros. Expulsamos ele, vimos seus planos, regamos e queríamos ir lá, mas está coberto. Como conseguimos a entrada? Tentamos, mas não há entrada. Vamos apenas pegar o peão. Pegamos doces e tentamos seguir. Ele quer pular com o cavalo para pressionar o telhado. Ponto de partida, ângulo à direita. Sim, pressionar a peça presa. Ele tenta. Esse aqui não morre, esse a gente não pegou. Porque o gatinho é assim, a gente leva. Estamos dizendo mesmo que ele faça xixi na gente não é o suficiente. Eu pego aqui, ele pode pegar e não é nada mal. Imagina, não foi nada. Por um instante pensei que ele estava mesmo fazendo xixi na gente. O cavalo volta e ficamos tranquilos.
Temos um monte de peões no nosso cofrinho prontos para avançar, ainda temos o grandalhão. Ele não tem onde se esconder e vamos vencer, então ele está fugindo. Não nos importamos com esse peão. Talvez devêssemos, mas vamos garantir a segurança do rei primeiro. Cheque da rainha que leva a peão passado é o caminho. Ele quer pôr a torre aqui, cravar e vencer de novo, então vamos mudar. Se ele der cheque, podemos sair andando. Ataque duplo, não vai rolar. Ele quer ir lá e cutucar a gente, está aprontando alguma coisa, então vamos avançar. Estou dizendo, a gente pode colocar a rainha aqui e salvar o peão se ele tentar atacar. E mesmo que ele pegue a rainha, com 2 torres nosso peão passado avança, beleza. Ele achou que venceu, mas parece que não pega o rei. Se ele pegar o peão, corre 3 casas. Dá o cheque para não ser, seu cavalinho tá pulando. Ele acabou voltando para casa, então foi meio burrice nossa. Pensamos que ele ia promover. Mas o cavalinho tá lá, então tudo que a gente precisa fazer é usar o rei para expulsar o cavalinho. Beleza, ele também usa o rei. É espertinho, mas não tanto. Nosso rei é melhor, mais rápido e mais afiado. Ele pode ir, mas pressionamos. Ele teve que sacrificar. Não precisa, movemos o cavalo aqui e bloqueamos o peão. E a gente tem tempo para pressionar, pressionar, pressionar antes de realmente avançar e deixar ele sacrificar. Não precisa ter pressa. Fica tranquilo, o rei e o cavalo estão presos, ele tenta, mas só chora. O avanço é tecnicamente sacrificável, mas na verdade não, nada técnico, não é uma conversão limpa da nossa parte. O gatinho até tentou revidar, então mérito para ele. Sinto que o peixinho estaria tirando sarro da gente na abertura. Ele tinha algo a seu favor, mas acho que aos poucos, com toda a pressão da rainha avançando, ele acabou desmoronando. O peão avança, impedindo o cavalo de ir lá, e conseguimos uma rainha sem sacrifício. Ele tem 5 minutos. O que você vai fazer com esse tempo? Levar para casa, usar na próxima partida, talvez. Às vezes eu faço isso. É isso que você faz. Você usa seu tempo. Tempo para o Fish zoar a gente, como você pode ver, 75 no Masters, Dona Tomates. Acho que perdemos as táticas do Basilian. Ele fez o lance da rainha cedo e depois voltou para o suco. Nada mal. Fish quer capturar o peão em B4. O que esse Fish está aprontando e o que acontece se ele pegar? Você prende a torre, certo? Aparentemente a rainha adiantada foi descartada, mas não sabíamos. Desenvolvemos as peças e erramos, mas era o caminho certo. Foi um aprendizado que aproveitamos. Agora vejo que não foi uma boa ideia, pois ele assumiu o controle da casa, o que causou problemas. Deveríamos ter continuado desenvolvendo as peças. Sempre há algo a aprender. Ele voltou, eu devia ter capturado. Fizemos o rock e depois tentamos um ataque meio falso, que de fato era, enquanto ele jogava razoavelmente. Expulsamos a rainha e isso foi tomate, uma loucura. Peixinho quer brisa após o avanço, o que é problemático. Ah, Peixinho, se você capturar aqui, ele não recaptura, só avança. O bispo ficou preso, então houve um sacrifício técnico. Ele não percebeu. A gente avançou e depois capturou, abriu a coluna, trouxe o novato e estávamos atacando, então pegamos o peão. Fomos trazendo a rainha gordinha e pulando com o cavalinho, mas tínhamos dificuldade para achar o golpe de nocaute. A gente estava só lutando, então o jeito foi insistir com o cavalinho. Pensei nisso, mas não estava convencido. Brilhante, né? Negócio absolutamente brilhante. Achei que ele ia aceitar, mas o que é isso? O peixinho falou, você só recupera e se atacarmos o cavalinho, ele pula para dentro. Qual o plano, senhor Peixinho? Peixinho diz, traga o cavalinho e vença. Foi isso que perdemos. A intenção do cavalinho não era recapturar, mas criar uma casa para ele entrar e pressionar a rainha. Faz sentido, estávamos certos, só faltou acreditar. Confie mais. De novo. O esforço do cavalinho era o caminho. Torre aqui é meio ruim porque ele pode sacrificar a rainha e criar problemas. Felizmente a gente devorou todos os doces da cidade e estávamos só de boa. Ele meio que conseguiu atacar um pouco. Pelo visto. A gente devia ter avançado ou avançou e só salvou o peão. Sacrifício não é nada. Ele acha que ganha a rainha, mas nosso peão passado está limpo e a gente manda o bebê duplo preto. Mas tudo bem, hora de jogar. Uma abertura de verdade foi aquele lance precoce de rainha que era meio falso demais? É o segundo lance e o bobão já vacilou. Era para você trazer o bispo fica dentro das calças todo grudado. Deixa assim. Vamos trazer o bispo, entrar, empurrar e só desenvolver. Bispo de cavalo simples. Aqui está a melhor abertura que você poderia pedir, simples, e aí você não tem pressa para fazer o rock.
A maneira de vencer é sendo agressivo. Você vê uma criança de 5 anos do seu lado, você dá um soco nela, é assim que faz. Então vamos alinhar a bateria, pronto para sacrificar, atacar, Bro quebra o centro, a gente aproveita. Acho que ele prepara algo após o gosto, talvez avance e ataque 2 vezes, isso faz sentido. Ele realmente vence a casa, mas nosso plano era sacrificar de qualquer jeito. Ele pode jogar o intermezzo, mas nosso plano é colocar a rainha aqui e simplesmente atacar ele. Fish diria que isso é pura tomatina, mas você vai ver, ele vai vacilar. Ninguém é bom, nem nós, mas estamos totalmente satisfeitos. Mas a agressividade é o caminho para a glória. A única maneira de salvar é montar o cavalo para cá ou para lá. Empurrar não ajuda, como vemos quando o senhor bispo prende de longe. Pular aqui é difícil. Não é uma jogada, entende? Ele não sabe. Acabou, pegamos o peão, ele vai e chora. A gente nem jogou xadrez, só foi na cara dele e, bum, derruba ele, joga os filhotes dele no chão. Todos os dentes dele são nossos. Tchauzinho pro garotinho. Vamos analisar o jogo e ver que já era. Ele não achou o lance certo, então seguimos com a vida italiana e ficamos felizes. Essa rainha era meio inútil, pois ele podia avançar e ganhar. Se quiser um xadrez mais simples, recue a peça e evite confusão. Mas, como eu disse, nosso foco era sacrificar. Não nos importávamos com mais nada, éramos o campeão tático, prontos para sacrificar. É bom? Não, só um joinha. Ele pega a rainha aqui e, como eu disse, só tem uma maneira dele conseguir a vantagem. Cavalo para trás, do outro jeito a gente só captura e fica igual. E mano, quando a situação complicada fica ainda mais complicada, o que o gatinho faz? Ele chora. Ele pensa, eu consigo, tenho proteção, mas na verdade não tem proteção nenhuma. Eu te imobilizo, te dou um soco, te coloco no canto e depois te prendo dentro da van. Acho que é tchau, tchau. Fomos agressivos com as peças pretas. Agora, vamos ser ainda mais agressivos com as brancas. Então, mova o cavalo de forma parecida com o cavalo preto aqui, o bispo aqui, o outro cavalo aqui, com o plano do peão aqui. Ele já entrou em pânico, não quis ir para lá. Ele ficou com medo de um dia a gente prender o cavalo e ele acabar chorando. Cenas tristes, então vamos só entrar. Não dava para entrar, estava coberto, mas ele cobriu. Ele tenta fazer xixi no cavalo. Dizemos, não faça xixi na gente se quiser levar. Nosso rei vai sair meio que procurando um contra-ataque. Não é tão louco. Ele pode entrar e causar um ataque precoce da rainha querendo pular com o cavalo e cutucar o rei de volta. Devemos dizer, não, cubra. Podemos buscar um roque longo. Quando ele rocar, atacamos, ele reage e vamos baraque. Sim, o bispo morre, mas podemos seguir esse caminho e abrir o novato. Então vamos rocar e atacar, atacar, atacar e atacar. Tecnicamente quebrado, coloque a rainha aqui e nos copie. Ele não copiou nosso dever de casa, então vamos dar um soco no bebê. Não vá por esse lado, pois o cavalo às vezes fica aqui. Isso não funciona, então podemos seguir em frente. Caso contrário, avance este primeiro, depois o outro. Na nossa sorte, o cavalo pulando está coberto pelo gorducho, então podemos avançar e depois focar. Qual que é o caminho certo? Até agora só estamos indo zum zum. O cavalo está pulando, poderia ter pego, mas está protegido, não é uma preocupação. Isso parece um peão de graça, mas nem consideramos, porque se esse peão cair, teremos a coluna G aberta. Ele avançou, podemos capturar, se recapturar, trocamos o cavalo. Nosso ataque diminui um pouco, porque ele está nos pressionando. Posso simplesmente ignorar? Vamos atacar. Se ele capturar, a gente recaptura. Se ele der cheque, a gente volta. Os peões dobrados ajudam a proteger o rei atrás deles, então não nos preocupamos tanto. Vamos lá. Ainda estamos procurando o golpe final. Se capturar a torre, a gente recaptura. Sem preocupação, o peão está seguro. O ataque vem aí. Se eu avançar aqui, ele não captura, só deixa atacar. Isso pode dar errado em algum G. Quero ir para o G agora, mas ele pode capturar aqui e criar um ângulo inesperado. Então vamos sair dessas cenas de disco e focar no negócio do G. Assim a gente pode trocar. Se ele capturar de volta, a gente pega com o rei, mas temo que ele faça só uma captura, não todas. Isso a gente não liga se ele avançar. Teve um massacre desse lado. Avançar o peão mantém a coluna G fechada. Se eu capturar, pode haver mate. Sim, ele pode usar o peão aqui, mas vai ser direto. Mas agora o grandão pode entrar, dar uma olhada nele e a gente pode pegar um peão. Mas o foco está no pirulito.
Queremos avançar, atacar o novato, pegar o biscoito, assim podemos sacrificar o escolhido, empurrar e pegar. Esse é o caminho, mano, se você atacar. Ele é só uma criança, vai chorar, chamar o vovô, e o que é que a gente vai fazer? Bater no vovô também? Nós somos maus, nós não somos legais. Então, leva o peão para os novatos ali. Caso contrário, não sei o que ele está fazendo. Podemos simplesmente trazer de volta. E torre. Cheque é mate, ele recebe um cheque. Estamos com medo? Vamos gaguejar para ele? Não. Então, qual é o plano? O plano de verdade mesmo? O rei aqui parece razoável, provocando o novato. Ele pode ir aqui para se proteger um pouco, mas temos outro sacrifício. Ele é como a torrada que colocamos na torradeira. Acabou. Após o avanço, não há rainha, mas o peão pode avançar e virar uma nova rainha. O novato nem era o foco era no pirulito. Sempre, sempre. Então, essa é uma ideia que faz algum sentido, salvando o novato que está procurando por discoteca e coisas do tipo. Esse sacrifício não funciona. Achei que funcionava porque pensei que teríamos um cheque após o rei capturar. Mas não é para ser algo preocupante. Talvez o rei aqui fosse a melhor estratégia. Eu fiquei tentado a fazer um contra-ataque. Discoteca preocupa? Pode ser uma preocupação? Sim, é a preocupação. Então, bispo aqui mantém o jogo rolando. A gente deveria ter ido de rei aqui e simplesmente evitado qualquer tipo de tática confusa. Ficamos animados e felizes demais, uma felicidade que não é boa. Mas, de novo, parecido com o último jogo, onde o único jeito de salvar o cavalo era recuar com ele. Esse é o único lance, pelo menos que eu vejo, que mantém o jogo rolando. Ok, ele não viu isso. Ele quer salvar o novato e tentar alguma coisa. Eu gostaria de sacrificar. Talvez a gente vá. Caraíze caiu. Dama toma é novato, rei toma não é nada. Não temos torre aqui, né? Ele pega e a gente não pode. Só dá para ir baraque meio bobo, né? O objetivo era dar um cheque na glória, mas se eu for baraque, ele pode pôr a torre aqui e cobrir a coluna. Não posso sair fazendo loucuras aqui como um maluco. Digo que contra-ataco e se você capturar aqui, dou o cheque, pois ele pode voltar e salvar. Então o sacrifício parece tentador e talvez depois que o rei capturar a gente possa jogar a torre aqui, mas aí fica complicado, então eu realmente não quero sacrificar. A tosse está forte, mas vamos usar o cérebro. Ele tem que voltar lá para evitar o cheque e não tem como forçar, fazer isso acontecer. Isso é um pouco triste. Eu achei que a gente conseguiria fazer, mas não conseguimos. Se eu for lá e tomar, não há sacrifício, e se a torre sair da coluna, nunca avançaremos. E se a gente colocar a rainha aqui? Parece meio tentador. A ideia é fazer o lance descoberto. Se ele tomar, avançamos e ganhamos o peão-rei. Nosso plano segue sendo o lance descoberto. O único problema é que depois, talvez possamos jogar a torre aqui e pressionar o peão-rei. Não pode preparar nem tocar no peão descoberto. Vamos avançar e esmagar o peão-rei. Duas peças não bastam contra a rainha, então essa partida é nossa. A rainha aqui parece tentadora, oferecendo a troca do peão gordo e buscando o cheque-mate. Estamos preparando algo parecido com isso, então você não pode tocar no peão-rei. É aquela tática quebrada, duplo cheque seguido de vários cheques, e talvez, após o rei capturar, possamos dar outro cheque. E se ele for para lá, é mate, mas se ele for para lá, a gente empurra e empurra. Novo rei chegando. Tática demais, né? Tática demais. Ok, ele está tentando fugir. Se a rainha pulasse o bispo, fique aí. É um cheque-mate. Simples, então as táticas estão um pouco exageradas. Só coloca o bispo em algum lugar atrás. Pode ir aqui, o lance mais básico, cutuca o novato e ameaça o mate. Existem lances mais sofisticados. Existem, mas você não é sofisticado. Você é só um panda-rei, então encurralhe o gatinho e prepare-se para conquistar a glória. Agora, você viu nos dois primeiros jogos como o xadrez simples te leva à glória, e agora, em dois jogos, como o xadrez agressivo, sabe? O xadrez do cara mal te leva à glória. Além disso, temos mais uma ideia para dar cheque nele, empurrá-lo para trás desse jeito e trazer a torre aqui, checkmate. Não temos só um checkmate aqui, mas vários checkmates em todo lugar.
Além disso, o senhor novato está sob ataque duplo. Quem diria que nosso frango é o Giga Frango? Ele não cacarejou, ele saiu andando como um campeão. Ele disse: estou aqui para lutar. Vamos brigar, fazer o gatinho desmoronar. Ele está pensando 5 minutos. A melhor jogada é apertar o botão de desistir. Mas os garotinhos não sabem onde fica o botão de desistir. Esse é o problema. Eles não sabem onde está o botão, está quebrado, eles quebraram. Ele gostaria de mover a rainha para algum lugar, assim depois do cheque ele poderia ir para lá e escapar, mas nem isso é possível. Depois do cheque, rei, é mate, ele não pode ir para lá. Então ele precisa encontrar algum tipo de saída, talvez levando a rainha para lá. E então talvez o garotinho possa correr, então a torre nem é o foco. Tipo, sim, podemos pegar um biscoito, mas eu gostaria de continuar livre do diabetes. Então vamos só pegar o pirulito do Papai Noel e dizer: obrigado, Papai Noel, um pirulito, estou satisfeito. Faltam 4 minutos, ele tenta. Um bispo aqui é tecnicamente um lance sacrificando o bispo e ainda assim adiando o inevitável mate gordofóbico, ou como você quiser chamar. E então ele pode ir. Rainha em algum lugar que precisamos checar isso dele, então tecnicamente ele pode ir lá. Dê o bispo, vá com a rainha para algum lugar, dê a torre e o rei sobrevive. É um preço que você tem que pagar pela sua vida, mas dizem que a vida não tem valor. Não, não é sem valor. A vida não tem preço, não podemos confundir isso, ela é inestimável. Mas se ele tiver que dar todas essas partes, é só uma questão de tempo. Só adia o inevitável. E ele vai chorar conosco em breve. Não me diga que ele vai chorar por 3 minutos. Isso seria meio triste. Algumas crianças fazem isso. Quando eles perdem o jogo rapidamente e ainda tem 10 minutos no relógio do jogo da velha, eles deixam o tempo correr até o fim. Ele está pensando há um tempo. Não consigo ver há quanto tempo ele está pensando, mas parece que já faz pelo menos 3 minutos. Quer dizer, rainha, aqui vai uma tentativa. É uma tentativa tipo esperando que a gente erre ou troque a peça. É uma tentativa sólida. Eu faria isso. Sim, é um mate em 2, mas melhor do que chorar por 10 minutos. Às vezes você só vai chorar, cara. Então acho que terminamos com nosso Yift Apt. Vamos pausar para beber água e comer biscoitos com leite. E até lá o tempo dele já teria acabado. Oh, ele voltou, então não precisa mais de biscoitos e leite. Pode levar o novato, mas o foco está no pirulito. Nosso plano é conferir. Vai lá e é checkmate. Sempre confira seus cálculos 2 vezes, porque uma vez que você faz um movimento, não pode voltar atrás. O rei gostaria de fugir. Mas um peãozinho rumo à glória, esse é o caminho para a terra da glória. Muito bom, brilhante. Provavelmente foi um sacrifício suculento. Vamos pegar alguns tomates e mostarda porque fomos um pouco agressivos. Então ele veio aqui e derrubou o suculento. Feliz pelo Rock, estamos um pouco melhores, como a marcha dos peões não vem, empurramos. Acho que foi meio tomate, diz Peixinho. Esse peão na verdade pode ser capturado. Eu não estava acreditando, talvez devêssemos acreditar um dia de qualquer forma. Capturamos, trouxemos a torre e demos o cheque. Estamos um pouco melhores, mas ele precisa reagir. Seguimos pressionando. Será que ele desmorona? Agora não, avançamos. Ele precisa capturar assim, capturas e F. Ainda assim, nada de negócio de rainha aqui. Fish acha uma defesa, o que não é ruim. Caminho para a igualdade. E lembre-se, parecido com a última partida, só há uma maneira de sobreviver. Quando só há um caminho, ele vai vacilar. Ele não é o Magui, ele vacilou. E um lance de pânico foi o caminho. Ah, nós checamos, meio que esquecemos, e a rainha, aqui foi o caminho. Então o Fish não gostou do nosso sacrifício. É uma mostarda. Achamos que éramos espertos, mas estamos em desvantagem, então ele nos verifica e nosso rei aqui. O negócio é questionável. Como disse, o bispo mantém o jogo rolando, mas novamente esse é o único lance que é igual. E o que ocorre quando ele só tem um lance para achar? Tomatino é o caminho. E acho que é aqui que temos o brilhante. O sacrifício estava funcionando, mas depois que o rei captura, eu não quis continuar. Fazer o trabalho com calma e constância. Viemos aqui, conseguimos o sacrifício do bispo e cultivamos a genialidade. Vamos postar isso no nosso. Eu não sei, dever de matemática e comemorar. Ele teve que mover a torre aqui, sacrificar a torre e tudo mais, e bispo aqui aparentemente é o melhor caminho. Ah, o lance do bispo é que cobrimos essa casa, então isso é um pouco impreciso, enfim. A gente entra, dá o golpe e fica feliz.